Pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre o masculino, né? Eu acabo escutando, na verdade, de muitas amigas, tanto amigas que estão em um relacionamento amoroso, né, como amigas que estão solteiras e pacientes também, né? Embora hoje no consultório eu atenda mais homens, algumas pacientes que vêm aqui também contam um pouco dessa vivência, né, que elas estão tendo aí fora, nos relacionamentos, as dificuldades, né, de achar alguém que vale a pena, um relacionamento que seja legal. É claro que assim, né, esse assunto é muito complexo, porque às vezes a gente tá com uma dificuldade no relacionamento com outro, né, aqui no caso a gente tá falando o relacionamento com os homens, mas às vezes o problema tá na gente também, a gente não consegue visualizar isso, né. Mas sim, a gente vive assim uma questão cultural, de uma dificuldade que os homens têm, né, de poder ter um amadurecimento. A gente tem isso na nossa cultura, né? Ah, a mulher amadurece mais rápido que os homens, né? As mulheres gostam de sair com homens mais velhos, porque acham que sair com homens da mesma idade ou homens mais novos não vai valer a pena, né? Então a gente acompanha um pouco isso. Por que isso acontece, né? Na verdade, se a gente for ver assim o nosso desenvolvimento enquanto cultura, a gente com o tempo foi perdendo esses ritos, né? Então tem até um vídeo aqui do Felipe no canal, Felipe Romanelli, que ele fala sobre a iniciação do masculino, né? E nós mulheres, de uma certa forma, a gente tem algumas iniciações. A gente tem uma iniciação, por exemplo, que é uma iniciação que acontece, né, assim, de uma maneira super espontânea, que é a menarca, né, que é quando vem a nossa menstruação, a nossa primeira menstruação, que é uma iniciação, né, a gente sai da infância e começa a se aproximar, né, assim, desse processo de se tornar mulher, né, a gente deixa de ser menina para virar mulher. E para os homens, quando que acontece isso, né? Em culturas antigas, os homens eles passavam por alguns ritos de passagem, né? Então, o menino deixava de ficar com a mãe para ir com os guerreiros, para conviver com os homens. E hoje, na nossa cultura, a gente perdeu essas referências, né? Então, hoje, muitos homens, a gente vê que eles ainda estão muito presos ao complexo materno, né? Então, eles ainda vivem muito sob o domínio do materno, né? Então, são homens que muitas vezes têm dificuldade de ter atitudes, né? Assim, que passam anos e continuam morando com os pais, né? Não tem esse desejo, essa vontade de sair de casa, de construir um caminho sozinho. Parece que perde um pouco aquele desejo heróico de ir para a vida, né? Isso eu vejo bastante aqui no consultório com os pacientes que eu acabo atendendo, né? E por outro lado, né, também tem uma expectativa, tem uma dificuldade muito grande de lidar com as mulheres. Primeiro que assim, né, hoje as mulheres estão super fortalecidas, né, as mulheres estão muito unidas, né, o movimento do feminismo, né, que foi trazendo aí para o nosso gênero feminino, né, foi trazendo várias conquistas, várias possibilidades que a gente não tinha antes. As mulheres estão super poderosas, né? Assim, as mulheres conseguem hoje ganhar bem dentro do possível, né? A gente vê mulheres empreendedoras que têm projetos muito legais, né? Então as mulheres estão num processo assim de ascensão, né? Embora também tenham suas dificuldades, né? Porque hoje a gente vive uma dificuldade das mulheres de lidar com o feminino, né? Muitas vezes as mulheres num processo de crescimento profissional, pessoal, de evolução financeira, por exemplo, elas acabam omitindo, não lidando muito bem com os sentimentos, por exemplo, com a intuição, né? Então são mulheres que acabam se tornando extremamente racionais para ir em contato com esse outro lado, né? Em contrapartida, os homens estão com muito medo das mulheres, né? Então você vê que a gente vai vendo assim que nos relacionamentos amorosos começa a ter esses embates. Então, o que eu escuto muito, assim, ou das amigas, ou às vezes pacientes também, é que ou os homens estão muito moles, né? Eles não tomam atitude, não chamam para sair, né? Ou então tem aqueles homens que são super sedutores, né? Assim, que encantam, que fazem todo aquele processo de encantamento, de conquista.
mas depois caem fora, né? O que a gente chama de Dom Juanismo, né? Assim, são meio que um complexo de, como se fosse uma atitude de Dom Juan, né? Que conquista, mas não se responsabiliza por aquela pessoa com quem ele se relaciona, né? O Dom Juan, né, simbolicamente, é aquela pessoa que tem dificuldade de sair do complexo materno. Então, simbolicamente, não concretamente, né, simbolicamente, é como se fosse aquele homem que é apaixonado pela mãe, e nenhuma mulher é à altura. Então, ele tem muita dificuldade de, assim, perder um pouco esse idealismo e se apaixonar por uma mulher real, né, de se envolver num relacionamento real. Então, esse é mais um relato que eu escuto muito, assim, das mulheres, né? Ou homens que estão com dificuldade com a masculinidade mesmo, de se impor, de se colocar, né? De lidar com o masculino. Ou homens que às vezes estão muito aprisionados, né? A esse materno. Então, tem dificuldade de se relacionar de uma maneira mais verdadeira com outras mulheres, né? Ou homens que são muito grosseiros, violentos, né? Então, quer dizer, toda aquela violência, né, que tá ali contida, que aquela pessoa não tá conseguindo trazer de uma maneira produtiva para a vida, ela desconta em quem aparentemente para ela tem menos poder, né? Então, num relacionamento amoroso, vai, por exemplo, descontar na namorada, na esposa, né? E aí a gente tem os casos de violência. Então, a pessoa muitas vezes não se sente potente na vida, não se sente potente para usar a agressividade porque ela deveria, por exemplo, para, né, assim, encerrar relacionamentos, fazer o que deve ser feito. E aí a corda estoura para o lado mais fraco, né? E muitas vezes isso vira até uma violência, pode ser uma violência verbal, uma violência psicológica, emocional, ou mesmo uma violência concreta, né? Então, olha que difícil, né, esse momento que a gente está passando. Os homens estão muito carentes de um referencial de masculinidade, né, de um referencial masculino. Enquanto a gente tem os nossos grupos femininos, né, tem o próprio feminismo, tem muitas rodas de mulheres, né, tem muitos encontros entre as mulheres, mas e entre os homens, né? Como que tá essa coisa dos encontros masculinos, né? Como a gente vê essa questão da masculinidade que está muito confusa, né? A gente vê que às vezes acaba indo para esses extremos, né? Ou para atitudes muito machistas, né? Que vem assim como uma forma até de desvalorização da mulher mesmo, ou por outro lado em atitudes de muita submissão. Então, olha que difícil esse trabalho, né? Social, se a gente for ver, né, da cultura, para lidar com essas questões, para lidar com essa dificuldade. Enquanto isso, nós mulheres, a gente está muito fortalecida assim, com essa coisa da nossa masculinidade, né? Assim, a gente enfrenta o mundo, ganha mercado, a gente está batalhando, está muito forte, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas vezes relaxado, deixado de cuidar da nossa sensibilidade, né? Então, é um pouco o momento cultural que a gente está vivendo, né? E o nosso trabalho, a nossa grande dificuldade é conseguir encontrar um equilíbrio, né? Que a gente consiga equilibrar essa coisa do masculino e do feminino, né? Dentro do homem e dentro da mulher. A gente precisa dessas duas polaridades para que a gente possa ter um bom desenvolvimento. Tá bom, gente? Espero que o vídeo tenha ficado claro. Ficou meio longo, mas a gente vai conversando um pouquinho em outros vídeos. Se vocês quiserem deixar perguntas, dúvidas, né? Podem deixar aqui embaixo que eu vou respondendo em outros vídeos, tá bom? Então, beijo, até mais!